Olá pessoal do nono ano, vamos para a gravação da nossa aula, voltando para o quadro de vidro. Depois eu quero saber a opinião de vocês, comenta aí embaixo, vocês são uma turma muito silenciosa. Mas depois comenta aí embaixo se acha melhor a aula no quadro de vidro ou se acha melhor a aula no papel, como a gente estava vendo, tá certo? Então vamos lá, voltar. Ontem, a gente colocou a primeira aula sobre lei dos senos. Hoje a gente também vai dar uma aula sobre lei dos senos, explicando talvez de uma outra forma, para ficar mais fácil, trazendo alguns exemplos para a gente poder calcular, outros exemplos, né? Mais uns 2 exemplos se der tempo, e a gente vai calculando para ir se familiarizando com a lei dos senos. Quando a gente estiver bem familiarizado com a lei dos senos, a gente vai entrar para a lei dos cossenos. E vocês vão ver que tanto a lei dos senos quanto a do cosseno, a lei dos cossenos não é tão difícil quanto parece, tá bom? Então vamos lá. A gente falou na outra aula também que a grande diferença entre lei do seno, lei do cosseno e essas outras coisas é a questão que em Pitágoras se trabalhava com triângulo retângulo, mas não usava ângulos, só os lados. As relações trigonométricas, que são aquelas tabelinhas que a gente usou dos ângulos notáveis e das razões trigonométricas, usava ângulo e as laterais. E também eram triângulos retângulos. A diferença da lei do seno e da lei do cosseno surge justamente por causa disso. Eles querem se inserir dentro de um cálculo onde sirva para qualquer triângulo, certo? Ou seja, na verdade, se vocês lembrarem dos primeiros conceitos de triângulo, o triângulo, o somatório de todos os ângulos de um triângulo forma 180 graus. Por mais que você desenhe um triângulo aí louco, a soma dos ângulos dele vai dar 180 graus, tá? Então, assim, não existia, até os nossos estudos até o momento, uma análise onde pudesse calcular os ângulos maiores do que 90 graus ou menores e assim vai. Ou seja, era só triângulo, retângulo e pronto. Mas agora a gente tem a possibilidade de estar calculando isso, tá certo? Então vamos lá para alguns exemplos. Primeiro, vou fazer um triângulo qualquer aqui, para poder explicar melhor. Observa esse triângulo. Logicamente, né? Esse triângulo vai ter 3 ângulos. Um aqui, um aqui, um aqui. Lembrando da geometria, a primeira zona que a gente estudou lá do 6º ano. As retas são representadas com letras minúsculas de alfabeto, os pontos com letras maiúsculas, ou seja, os pontos com letras maiúsculas de alfabeto. Não foi isso que a gente estudou? E os ângulos são representados por letras gregas. Então aqui eu vou usar esse como alfa, botar beta e teta. Certo? Alfa, beta e teta. Letras gregas. É assim que a gente estudou geometria desde os primeiros conceitos. Retas com letras maiúsculas de alfabeto, pontos com letras maiúsculas, ou retas com letras minúsculas, perdão, do alfabeto. Pontos com letras maiúsculas e ângulos e planos, ou seja, os planos também com letras gregas, certo? Então aqui eu tenho ângulo alfa, beta e teta. A gente viu também na aula passada que era muito simples. Vou chamar isso aqui de Azinho, A, B, C. A gente viu também na aula passada que a fórmula da lei do seno é o seguinte. Era, por exemplo, sempre quando eu observar um lado de um triângulo, isso aqui para a lei dos senos, viu, gente? Lei dos senos. A gente viu o seguinte, que toda vez que eu observar um lado de um triângulo, eu vou ter um ângulo oposto a ele. Se aqui é meu lado do triângulo, o oposto a esse lado é quem? Este ângulo. Que ângulo? Beta. O oposto a esse lado B é o ângulo alfa. O oposto ao lado C é o ângulo θ. Ou posso pensar, como eu falei na outra aula, se aqui é o ângulo beta, estou focando para esse ângulo. Eu sei que tem 3, mas eu estou focando para esse. Se o ângulo está focando para cá, o cateto oposto está onde? Aqui. Se o ângulo está focando para cá, o cateto oposto está aqui. Se o ângulo está para cá, o cateto oposto está aqui. Então, há uma relação entre todos os lados do triângulo com os seus ângulos opostos. Certo? Então, fica mais fácil de esclarecer assim. Se todas as vezes que você quiser saber o lado de um triângulo, você vai simplesmente pegar o lado oposto ao ângulo e o seno desse ângulo.
De novo, vou repetir. Todas as vezes que você precisar pegar descobrir um lado desse triângulo, você vai simplesmente pegar o lado que você quer sobre, ou seja, dividido pelo o ângulo oposto que você quer. Então aqui, se eu fosse criar uma fórmula para isso aqui, ficaria a seguinte, ó, A sobre seno de beta igual, sempre vai ser igualando, tá? B sobre seno, ó, de quem? De alfa, igual a C. Quem é o que está oposto a C? Seno de... Por que seno? Porque eu estou tratando da lei do seno, seno de θ, certo? Então vamos ver um exemplo para ficar mais fácil, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou botar um exemplo aqui para a gente viajar no bom sentido, né? Então vamos ver o seguinte, eu tenho aqui um triângulo aqui, fazer um triângulo aqui qualquer, certo? Vou colocar as medidas deles assim. Vou dizer que os ângulos são de 108 e de 45 graus. Vou botar aqui que esse ângulo aqui tem 108 e esse aqui tem 40, bolinha, e esse aqui tem 45 graus, certo? Os pontos, tanto faz, vou chamar de A, B, C mesmo, A, B, só para nomenclatura mesmo, isso não vai atrapalhar a gente, certo? E vou dizer a vocês que eu quero descobrir qual é o lado X. Ó, perceba que para Pitágoras já não se via porque não é retângulo. Para seno, cosseno e tangente também não se via relações trigonométricas. Mas aqui a lei do seno e a lei do cosseno é com um triângulo qualquer. Então, ó, se eu quero descobrir o lado X, eu tenho que usar o X, que nem a gente fez aqui no exemplo. X dividido por quem? Pelo ângulo oposto a ele. Ó. Se X está para cá, o ângulo oposto é quanto? 45. Então vai ser seno de 45 graus. Igual. A gente vai precisar de outro lado. Vamos precisar do outro lado, que a gente vai chamar de... Que é, no caso, a gente vai precisar do lado que vai ser o quê? O lado que é do ponto C aí, ou seja, 105 graus. Ou a gente também pode pegar, se eu colocar aqui... se eu colocar aqui, por exemplo, gente, deixa eu botar mais informações aqui para ficar melhor nesses dados. Eu vou colocar aqui, ó, porque senão ia ficar faltando informações. Esse aqui tem 30 graus e aqui eu tenho 90 de medida. Pronto, agora ficou melhor. Vamos lá. Eu tenho esse triângulo, onde aqui é 108 graus, 45 graus e 30 graus. Aqui eu não sei, eu quero saber quanto é que é essa medida do ponto C ao ponto B. E eu tenho essa medida do ponto B ao ponto A, certo? Mas se eu quero saber X, então vai ser ele dividido pelo seu ângulo oposto, tá aqui. Quem a gente vai pegar de auxílio? Esses dois que a gente tem informação aqui, ó. Então vai ser o lado, que no caso é 90, dividido pelo seu ângulo oposto, no caso, seno de 30 graus. O que é que a gente vai fazer? Agora, a mesma coisa que a gente fazia naqueles outros exercícios. A gente vai substituir na tabela o 145 por seu valor e vai substituir o seno de 30 por seu valor também. Valor esse encontrado naquela tabela das razões trigonométricas, certo? Que a gente cansou de ver também. Deixa eu procurar ela para vocês. Nessa tabelinha, certo? Então, já vou substituir para vocês, ó. Seno de 45, segundo essa tabelinha que nós temos, deixa eu procurar aqui, muitas vezes a gente vai ser que nem aquelas questões que a gente estava fazendo, já vem dado para a gente, diz, ó, considere o seno de 45 sendo tanto, considere o seno de 30 sendo tanto. Como ele, nesse exemplo não deu, eu estou pegando aqui a própria tabela, mas geralmente ele, para não dar o trabalho, ele já deu os números. Então vamos lá, seno de 45 é 0,707, ok? No seno de 45. Aí, agora, no seno de 30, a gente vai ter 0,500. E agora, como resolver isso aí? A gente já sabe também que quando a gente tem igualdade de frações, é meio pelos extremos, né? Então, a gente vai ter o seguinte, ó. 0,500 vezes x, 0,500x, igual a 0,707 vezes 90. Vamos lá para a calculadora. Se a gente for para a calculadora, a gente vai ter 0,707 vezes 90. Isso vai dar 6363. Incríveis 6363. 63,63.
está multiplicando, deixa eu ver se está até pegando essa parte aqui de baixo. Tá, então vai dar. Está multiplicando aqui, então vou passar dividindo. Então fica x igual a 63,63 dividido por quanto? 0,500. Vou botar a resposta aqui, tá, gente? X igual, porque senão não vai dar para vocês verem. Então vamos lá. 63,63 dividido por 0,500. 63,63 dividido por 0,500. Vai dar 127,26. Então x é igual a 127,26. E achamos o valor do x. Se aqui fosse 90 metros, aqui você ia colocar em unidade 90 metros. Se fosse cm, centímetros, você botar em centímetros. Fosse mm, ia botar mm, milímetros. Se fosse km, quilômetros, botava km aqui também. Aqui, como é um exemplo qualquer, a gente não está usando unidade de medida. Mas o principal dessa aula que eu quero que vocês vejam é justamente essa relação. Toda vez que eu quiser descobrir um ângulo, ou descobrir toda vez que eu quiser descobrir um lado, eu faço ele dividido pelo seu ângulo oposto. Depois eu pego outra informação que eu tenho, geralmente ele dá mais um lado, é o seu lado, dividido pelo seu ângulo oposto, uma igualdade de frações, que a gente está aqui, e meio pelos extremos, depois de substituir os valores, tá? Se vir na questão os valores, você substitui. Se não vir, pega a tabela e substitui, tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus, até mais. Essa foi a aula de hoje e estudem, tá bom? Tchau, tchau.